Olá pessoal, eu sou Fábio Cabar, professor Medicel. É um prazer estar com vocês para discutir hoje um tema a respeito de ética médica. Vamos discutir alguns artigos do Código de Ética Médica que têm aparecido nas provas de residência médica. Como vocês sabem, eu sou graduando em Direito, estou terminando a faculdade de Direito, estou no 5º ano já, dentro de alguns meses serei bacharel em Direito, e por isso, para mim, é muito interessante estar lidando aí com essa interface Direito e Medicina, e por isso fui convidado pela direção a falar com vocês a respeito do Código de Ética Médica. O que eu fiz foi selecionar alguns artigos do nosso Código de Ética, para que através desses artigos, os que mais caem nas provas de residência, eu possa então discutir com vocês e deixá-los preparados para responder na hora da prova, para que vocês saibam como se virar, como é que vocês vão responder e vão acertar essas questões que têm aparecido nas diversas provas que vocês farão agora no final do ano. Então, vamos falar a respeito de ética médica e Código de Ética Médica. Bom, antes de falar do Código de Ética Médica, vamos dar uma ideia do que é moral. Então, Goethe, em 1970, propõe 5 normas básicas de moral. Então, essas normas básicas de moral seriam basicamente não matar, não causar dor, não inabilitar, não privar de liberdade ou oportunidades e não privar do prazer, né? Então, como todos os códigos de moral, as ordens vêm sempre precedidas de um não, né? Então, os códigos de moral, eles têm essa característica, as ordens vêm precedidas por um não fazer isso, não fazer aquilo. E os desejos, eles devem ser reprimidos, de tal forma que se você transgride essas normas, se você transgride essas ordens, você sempre estará incorrendo num castigo, você estará incorrendo numa pena, numa penalidade, tá bom? Isso se diferencia da ética, né? Então, a ética corresponderia a um conjunto de normas que regulamentam o comportamento de um grupo particular de pessoas. Esse grupo de pessoas tem o seu próprio código de ética. Então, esse código de ética, ele serviria para normatizar as ações específicas deste grupo. Então, poderia ser advogados, poderiam ser médicos, e esse grupo de ordens, esse grupo de recomendações, eles iriam determinar como é que esse grupo de pessoas iriam agir. Então, um grupo de pessoas podiam ser médicos, podiam ser advogados, podiam ser engenheiros. Esse código de ética iria, então, de certa forma, padronizar a ação desse grupo de pessoas. A própria moral para um grupo determinado de pessoas. Então, a moral seria geral, né? A moral seria de maneira global, então, na nação, na religião e na sociedade, enquanto o código de ética seria para grupos específicos. Então, moral, nação, código de ética, grupos específicos. A moral, ela é imposta, o grupo de ética é aprendida pelo indivíduo, tá? Então, essas diferenças. Você ensina a ética, você aprende ética. Moral é imposta. Moral, na verdade, você aprende desde cedo. Isso é imposto a você, geralmente pela sociedade, geralmente pela família. Tá bom? Bom, bioética, não é? Bioética foi criada para assuntos relativos à vida, à morte e à saúde humana, né? Esse assunto, ele emana do relacionamento humano cotidiano, bem como do relacionamento médico-paciente, né? Então, é muito importante nessa relação médico-paciente a bioética. E tem a ver também a bioética com a ética em pesquisa. Então, na ética em pesquisa, você tem 4 grandes pilares que regem a ética em pesquisa. Quais seriam esses pilares? Primeiro, a autonomia. A autonomia tem a ver com o respeito à individualidade. Então, tem a ver com o consentimento livre e esclarecido. Para que o paciente participe da pesquisa, ele tem que saber de antemão o que está acontecendo, o que vai acontecer durante a pesquisa, e ele tem que dar o seu consentimento. Ele tem que concordar em participar da pesquisa. Além disso,
o pesquisador, ele tem que proteger os grupos vulneráveis e os legalmente incapazes. Então, as crianças, as pessoas sem condições de discernimento, essas pessoas têm que ser protegidas e frequentemente não fazem parte dos grupos de pesquisa. As pesquisas com seres humanos têm que estar sempre envolvidos de dignidade, de autonomia e de respeito à vulnerabilidade. Estes seriam os princípios relacionados ao pilar da autonomia. A beneficência, ela está relacionada com fazer o bem, com a ponderação entre os riscos e os benefícios, tanto os atuais como os potenciais, individuais ou coletivos. Deve-se buscar sempre o máximo de benefício para o mínimo de danos. O máximo de benefício para o mínimo de danos. Também temos o pilar da não maleficência. O que é não maleficência? É não fazer o mal. Então temos o fazer o bem e não fazer o mal. Como exemplo, nós temos a eutanásia em doente terminal. Não devemos submeter o paciente à eutanásia, que seria fazer o mal, seria abreviar a vida do doente. Temos também que dar para o paciente a garantia de que o dano previsível será evitado. Isso em pesquisa. Se eu sei que algum procedimento vai fazer o mal para aquele doente, eu vou evitar e não vou usar o remédio, não vou usar o procedimento, não vou fazer nada que vá prejudicá-lo, tá? E por fim, o pilar da justiça e equidade. A pesquisa tem que ter um relevante valor social, tem que ter vantagens para o sujeito da pesquisa, e eu tenho que ter um mínimo de ônus para os sujeitos da pesquisa, ou seja, eu não tenho que sobrecarregar o sujeito da pesquisa, eu não posso submeter o sujeito da pesquisa a situações extremamente degradantes, situação extremamente extenuante, ou que traz uma carga física, emocional exagerada para aquele caso, para aquele sujeito da pesquisa, tá bom? Bom, instrumentos para garantia da ética. Quais são os instrumentos que eu devo utilizar para garantia da ética em pesquisa? O consentimento livre e esclarecido e a comissão de ética em pesquisa. Então, o que garante que eu vou ter boas condições éticas na minha pesquisa são justamente a redação de um consentimento, onde eu vou, antes de começar a pesquisa, explicar para a pessoa, explicar para o sujeito da pesquisa tudo o que vai acontecer e pedir o seu consentimento para participar da pesquisa, e depois uma comissão de ética que vai avaliar o meu protocolo de pesquisa, a minha ação, o meu planejamento, e vai dar o consentimento ou não para que eu faça aquela pesquisa com aqueles sujeitos que eu determinei, tá bom? Então esses são os dois instrumentos para garantir a ética na minha pesquisa. Então, agora um desafio para vocês. De acordo com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa incorreta. Cabe ao médico comunicar ao CRM, com descrição e fundamento, fatos que caracterizem possível infringência do Código por parte de colegas. B. É atribuição do médico denunciar às autoridades quaisquer formas de poluição ou deteriorização do meio ambiente prejudiciais à saúde e à vida. C. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, com ou sem caráter filantrópico, mesmo que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas da instituição. D. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar. E E. É vedado ao médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Bom, um outro desafio, em relação à responsabilidade profissional do médico, assinale agora a alternativa correta. A. Quando um procedimento é feito em equipe, a responsabilidade é exclusiva do chefe da equipe. B. A solicitação ou consentimento do paciente para a realização de um ato médico isenta o profissional da responsabilidade sobre este mesmo ato. C. Se a categoria médica está em greve considerada legal,
o médico pode deixar de atender em setor de urgência, ainda que esteja na escala de plantão. D. O médico pode assumir a responsabilidade por ato que não praticou, desde que voluntariamente e para salvaguardar outro médico. E E. O médico não pode abandonar o plantão enquanto não for substituído, mesmo que isso implique em seu não comparecimento a outro compromisso profissional. Bom, então, o Código de Ética Médica, ele foi construído com a participação de setores da sociedade e da classe médica. Ele é uma mescla de código de moral com código administrativo que regula aspectos práticos da nossa profissão. Ele está em vigor desde 2010 e é uma atualização do Código de 1988. Ele compõe 14 capítulos e 118 artigos, sendo que a grande maioria desses artigos correspondem a obrigações dos médicos e não direitos dos médicos. Existem alguns princípios éticos que vêm antes de começar os capítulos, né? Então, são princípios éticos dos médicos. Princípios fundamentais: respeito absoluto pela vida humana, obrigação de aprimorar continuamente os conhecimentos e manutenção do sigilo profissional e nos relacionamentos. Nós vamos falar aqui insistentemente de sigilo profissional. Sigilo profissional é um princípio ético fundamental. Grife: sigilo médico é um princípio ético fundamental. O médico guardará sigilo a respeito das informações que detenha em virtude do desempenho de suas funções. Grifa: o médico guardará sigilo a respeito das informações. Nenhuma disposição estatutária ou regimental limitará a escolha pelo médico dos meios que cientificamente reconhecidos a serem praticados para o diagnóstico e a execução do tratamento. Veja, nada pode ser usado como desculpa para justificar que o médico não fez a coisa certa. Não dá para dizer assim: olha, eu não usei o melhor tratamento, eu não usei o melhor diagnóstico, porque o protocolo X não deixou. Você tem que saber o que cientificamente é o melhor para o paciente e aplicar, porque nenhuma disposição estatutária ou regimentar pode limitar a sua autonomia de prescrever para o paciente o que é melhor para ele. Tá? Então você tem autonomia de prescrever aquilo que é melhor para o seu paciente. Tá? Ainda como princípio ético, no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, desde que adequados ao caso e reconhecidamente do ponto de vista científico. Veja, então, de acordo com os ditames de sua consciência, o médico vai aceitar as escolhas dos seus pacientes. Então, você tem que aceitar aquilo que o paciente escolheu para ele, desde que para você esteja ok do ponto de vista de consciência. Tá? Se não for uma urgência nem uma emergência, você não é obrigado a aceitar o que o paciente exige. Tá? Então, se o paciente exige uma situação, ele exige que você faça algo, e aquele algo não é emergência e urgência, você pode se negar a fazer dizendo: olha, o que você está pedindo vai contra os ditames da minha consciência, e eu não quero fazer. Você pode fazer isso. Aí você vai encaminhar esse paciente para outra pessoa que faça. Tá? Então, se não for urgência e emergência, você pode encaminhar o paciente para outra pessoa que faça. Você não é obrigado a fazer. É isso que diz esse artigo. Tá? Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Então, veja, o paciente está num estado terminal. Você está vendo que tudo que você fizer
de medidas heróicas não vai resolver para salvar a vida daquele paciente. Você não vai ficar investindo de maneira heróica cada vez mais para prolongar uma vida que você sabe que não tem jeito. Isso não é praticar eutanásia, mas não é também você ficar realizando medidas heróicas. Você pode respeitar a vontade do paciente. Olha, eu quero, nos últimos momentos, ficar tranquilo, receber apenas medidas paliativas. Você tem respaldo no Código de Ética, tá? Bom, capítulo 2, são direitos dos médicos. Veja, muitas vezes esses direitos, eles estão, de certo modo, fantasiados de deveres. E eu vou te mostrar isso. Então, é direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmos, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se nesses casos aos órgãos competentes e obrigatoriamente à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. Significa assim, veja, se você entra para trabalhar num lugar e você percebe que alguma coisa está errada, você tem a obrigação de comunicar ao CRM. Porque se depois alguma coisa dá errado, você não tem justificativa de dizer assim, olha, a culpa não é minha, não estava certo onde eu trabalhava. As coisas onde eu trabalhava não estavam corretas. Porque o CRM vai dizer assim, olha, se não estavam corretas, por que você não denunciou? Você tinha o direito de denunciar. Na verdade, o que ele deveria dizer é assim, você tinha a obrigação de denunciar, e não o direito. O que você tem, na verdade, é a obrigação de denunciar. Porque se alguma coisa der errada, você não tem depois a condição de dizer, eu não quis denunciar porque eu não quis. Você vai ser cobrado por isso. Tá? Olha o próximo artigo. É direito do médico recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou do paciente, bem como as dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente a sua decisão à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina. Imagine você que vai dar um plantão no hospital, você chega na sala de urgência, não tem um desfibrilador. Não tem um desfibrilador. Chega um paciente parado, você não tem como desfibrilar. Aí o paciente morre, você diz assim, olha, eu não tenho culpa, porque não tinha desfibrilador. Dá para você usar essa desculpa? Não dá. Porque o CRM vai dizer assim, olha, você tinha o direito de ter comunicado ao CRM e ao Comitê de Ética de que não tinha desfibrilador. Você não exerceu o seu direito. Então agora você não tem nada o que reclamar. Na verdade, você não tinha o direito, você tinha o dever de comunicar. Não comunicou, vai responder por isso. Percebe? Não é direito, é dever. Tá? Então, é direito do médico decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicá-lo. De novo, sabe aquela agenda que você tem, que a secretária, geralmente do convênio, marca 5 pacientes em 1 hora? Te dá 12 minutos para atender cada paciente, aí você diz assim, olha, eu atendi rápido, atendi mal, comi bola, porque a secretária marcou 5 pacientes por hora. Eu não tenho culpa. Eu tenho que atender rápido, porque ela marcou uma paciente a cada 12 minutos. Aí o CRM vai dizer assim, olha, doutor, é seu direito decidir quanto tempo tem que durar a sua consulta. Então, o senhor acha que tem que durar a sua consulta 40 minutos? Quem determina isso é o senhor, não é a secretária. Então, não é ela que vai determinar, é o senhor. O senhor não pode usar a desculpa que o senhor tinha 12 minutos. É o senhor que determina. Se o senhor acha que tem que demorar 40, demore 40. Está no seu direito, de acordo com o Código de Ética Médica. Então, veja, mais uma vez, é um dever.
não é um direito, tá? O próximo artigo realmente é um direito. É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Vou dar um exemplo. Chega uma paciente vítima de abuso sexual. Ela está grávida. E todos vocês sabem que, de acordo com a legislação brasileira, pacientes vítimas de estupro podem abortar. Então ela diz assim, olha, eu fui vítima de estupro, eu estou grávida, eu quero realizar o abortamento. Ela não está numa situação de urgência e emergência. E você diz, olha, eu, de acordo com a minha consciência, com a minha religiosidade, eu não vou fazer esse aborto, porque eu não me sinto bem em fazer. Você pode fazer isso? Pode. Está aqui no Código de Ética Médica. Tá? Mas ela tem o direito de fazer. Então, como é que você sai desse impasse? Você no direito de não fazer, ela no direito de fazer. Você encaminha por um colega que faça. Você encaminha por um colega que faça. Tá? Certamente vai ter em algum lugar, vai ter algum colega que vai aceitar fazer. Você encaminha para esse colega e ele faz, porque ela tem direito de fazer. E você tem o direito de recusar, desde que não seja urgência e emergência. Então, responsabilidades. É vedado ao médico delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica. Claro, se é atos exclusivos da profissão médica, só o médico pode fazer. É vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão da categoria. Veja, o médico está em greve, não tem importância. Se ele está de plantão, se ele está atendendo urgência e emergência, ele tem que atender, ele não pode estar de greve. Se ele não está trabalhando, se ele está num restaurante, cai uma pessoa do lado dele, está infartando uma pessoa do lado dele, é urgência e emergência, ele tem que atender. Tá? É proibido afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento dos pacientes internados ou em estado grave. Você está na UTI, cuidando da UTI. Você é o único médico da UTI. Você pode sair para tomar um lanche, para tomar café, para almoçar? Não pode. Tem que ficar alguém no seu lugar. Ah, não, nós somos em dois, eu vou sair, ele vai ficar no meu lugar, quando eu voltar, ele sai, eu fico no lugar dele. Ok, mas ficou um médico no seu lugar. Não ficou médico nenhum, eu sou o único médico. Posso sair para comer e voltar? Não pode abandonar o paciente internado. É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto. Veja, você não pode faltar do plantão e não pode sair do plantão antes de chegar a sua rendição. Então, falta grave. Sair do plantão antes de chegar alguém que substitua, falta grave. É vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação do CRM. É vedado ao médico assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou outros documentos médicos. É claro, gente, você não vai assinar atestado em branco. Você não vai aceitar receita em branco. Tá? Veja, isso é um documento. Você não vai dar na mão de um leigo uma receita. É que nem assinar um cheque em branco. Não pode fazer isso. Então, é vedado ao médico descumprir legislação específica no caso de transplante de órgãos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. Veja, você não vai fazer aquele monte de embrião e ficar sobrando aquele monte de embrião no caso da FIV. O médico não deve realizar a fertilização in vitro com nenhum dos seguintes objetivos: criar seres humanos geneticamente alterados, criar embriões para investigação, criar embriões com a finalidade de escolha de sexo, eugenia ou originar híbridos ou quimeras. Não dá para criar embrião para fazer brincadeiras genéticas nos embriões. Tá? Você vai criar embrião para fazer filho, para colocar no útero da mulher para que ela gere crianças. Nada além disso. Tá? É vedado ao médico intervir sobre o genoma humano
com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência. Não dá para fazer eugenia, não dá para fazer clonagem humana. O Código de Ética não permite. Direitos humanos. Então, de acordo com os direitos humanos, que foi baseado na Declaração de Tóquio, é vedado ao médico deixar de denunciar a prática de tortura ou procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las ou ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimento que as facilite. Não dá para o médico praticar tortura. Não dá para o médico participar de eventos de tortura. Tá? É vedado ao médico deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente em greve de fome ou alimentá-la compulsoriamente. Como é que funciona isso? O paciente está em greve de fome. Enquanto ele estiver acordado, você não pode alimentá-lo. Você não vai alimentá-lo. Nem enganando. Olha, estou te dando aqui um sorinho e você mete lá nutrição parenteral. Não pode. Tá? O paciente desmaiou, está numa situação de risco de vida, ele está morrendo. Bom, ele está morrendo. É uma situação de emergência? Eu posso tratá-lo? Pode. Tá? Então veja, olha, devendo das prováveis complicações do jejum prolongado e na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Então, olha a penúltima linha. Na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Então, enquanto ele estiver acordado, enquanto ele não estiver morrendo, você respeita a opinião do paciente. Quando ele estiver em coma para morrer, você vai tratá-lo, porque é uma emergência. Aí é uma emergência. Tá? Relação com familiares. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas. Então, você vai sempre respeitar a vontade do paciente ou do representante legal. Tá? É vedado deixar de atender o paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condição de fazê-lo. Se é urgência ou emergência, tem que atender. Tem que atender, tá? Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação possa lhe provocar dano. Se o paciente tem compreensão, se o paciente vai entender o que está acontecendo, você tem que dizer a ele o diagnóstico. É direito dele saber o diagnóstico e o prognóstico. Tá? Você tem que contar a ele, você vai dizer a ele o diagnóstico e o prognóstico. Tá? É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste. Então, eutanásia não pode fazer. Tá? Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade do seu representante legal. Então, se o paciente diz assim, olha, eu quando estiver numa situação terminal, não quero ser entubado, você vai respeitar. Você vai respeitar. Se você vai perceber que aquela intubação não vai ter condições de oferecer uma qualidade de vida àquele paciente, você vai entubá-lo e nunca mais você vai estubá-lo, vai prolongar a vida dele em apenas algumas horas, em apenas alguns dias, você sabe que aquilo não vai resolver em nada, você vai deixá-lo sem estubar, era a vontade dele. Você vai respeitar a vontade do paciente, tá bom? Relações entre médicos. É vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo quando em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Você tem que respeitar o colega. Se ele prescreveu, você não vai lá e prescreve por cima. A não ser quando é indiscutível o benefício para o paciente, aí você vai comunicar, olha colega, você tinha prescrito A, eu prescrevi B, porque eu era
chequei os exames, conversei com o paciente, ou tenho um achado científico que mostra que o resultado é muito melhor, então eu mudei sua prescrição. Mas com muito respeito, não é simplesmente ir lá, riscar e prescrever outra coisa em cima. Isso é antiético, tá? Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente e fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que por ele se responsabilizou. Veja, eu faço reprodução assistida no consultório. Eu faço reprodução assistida. O médico de obstetrícia me manda um paciente para eu fazer um tratamento de reprodução para a mulher engravidar. Eu faço o tratamento, ela engravida, eu não vou fazer o pré-natal dela. Eu vou reencaminhar para o médico pré-natalista. E ele que faz o pré-natal. Eu não posso fazer o tratamento, ela engravida e eu mesmo faço o pré-natal. Isso é antiético. Eu tenho que fazer o tratamento pelo qual ela me encaminhou e retornar a paciente para o médico. Tá? É vedado ao médico deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sobre sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho. Tem que passar visita. É obrigatório que se passe visita. É proibido ao médico agenciar, aliciar ou desviar por qualquer meio para clínica particular ou instituição de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público. Então veja, se você atender o paciente no sistema público, não dá para você mandar para o seu consultório. Tá? Então você vai atender no hospital público, numa clínica pública, não dá para você de alguma maneira mandá-la para o seu consultório. Se ela é paciente do público, ela deve ficar no público. Tá? É antiético mandá-la para o hospital privado, para a clínica privada. É vedado ao médico cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destina à prestação de serviços públicos ou receber remuneração de paciente como complemento de salário de honorários. Não pode cobrar de paciente de serviço público. Ah, mas paga pouco, não importa. Posso receber por fora? Posso receber um extra? Não pode. Não pode. É aquilo que o Estado paga, nada mais do que aquilo. Tá? É vedado ao médico exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica. Qualquer coisa que envolva material médico, o médico não pode receber vantagens de sua prescrição. Olha o de baixo. Médico não pode exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, obter vantagens pelo encaminhamento de procedimentos, comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes. O médico não pode ganhar dinheiro por usar aparelhos. O médico não pode ganhar dinheiro por indicar farmácias. Então, olha, doutor, o senhor me encaminha remédio aqui para eu receber aqui receitas do senhor na minha farmácia e tudo que eu vender em remédio, uma porcentagem é do senhor. Não pode. Ó, o senhor indica a minha prótese e todas as próteses que o senhor colocar aqui no seu paciente, tudo que eu vender de prótese, parte desse dinheiro eu pago para o senhor. Não pode. Não pode. É antiético. Tá? Estabelecer vínculos de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de desconto ou consórcios para procedimentos médicos. Não pode fazer financiamento. Antigamente tinha isso. Sabe financiamento? Sabe consórcio? Que nem consórcio que tem para carro. Juntam-se lá 10 pessoas. Todo mês você vai depositando um valor. É sorteado uma pessoa para fazer naquele mês. Não pode fazer isso para tratamento médico. Isso não existe. Isso é proibido. Tá? Segredo médico. É vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O que é motivo justo? Imagina um paciente que tem HIV. Você diz assim para ele, olha, o senhor vai ter que contar para sua parceira. Ele diz, não vou contar. Não, ela vai ter que contar. É importante que ela saiba para que ela se previna. Não vou contar. Você chama a parceira e você conta.
Olha, eu preciso contar para a senhora que o seu marido tem HIV. Você revelou o segredo? Revelou, mas você revelou por um motivo justo, para prevenir, para proteger a parceira. O que é dever legal? Você está divulgando para uma doença de notificação compulsória. Então, é uma notificação compulsória, você está comunicando os órgãos competentes. Tá? E o consentimento é o paciente que está dizendo, olha, você pode revelar o diagnóstico. O paciente vai dar por escrito o consentimento. Tá bom? Parágrafo único. Permanece a proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente seja falecido. Todo mundo já sabe, não importa, não pode falar. Tá? Mas o paciente morreu, eu posso falar do que ele morreu? Não pode. Não pode. Tá? Quando do seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará o seu impedimento. O juiz te chamou como testemunha de um processo. Ele vai te perguntar coisas. E aí, doutor, o que o paciente tinha? O que o réu tinha? Você vai dizer, senhor juiz, eu não posso falar nada. Mas por que o senhor não vai falar? Porque eu sou impedido de falar alguma coisa relacionada ao tratamento. O código de ética me impede de falar. Então eu não vou falar nada a respeito disso. Você vai ser preso por causa disso? Não vai. Não vai. Tá? E na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Mesmo quando o paciente cometeu um crime, ele não pode ser contado, tem que ser mantido o sigilo profissional. Mas o paciente cometeu um crime, não importa, não pode falar, não pode quebrar o sigilo profissional. Tá bom? Bom, é vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes das empresas. Bom, eu faço exame admissional, posso contar para o patrão o que aquele paciente, o que aquele trabalhador tem? Não posso. Eu posso dizer, ele está apto ou ele não está apto para o trabalho. Eu não posso contar, ele não está apto porque ele tem isso, isso, isso. Não posso. Não posso. Esses diagnósticos, eles dizem respeito ao trabalhador e ao médico, só. Só. Tá? Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes, desde que o menor tenha capacidade de discernimento. É uma adolescente, 15, 16 anos. Ela vai ao médico, a mãe quer saber o que o médico falou com ela. O médico pode contar para essa mãe? Não pode. Não pode. Por quê? Porque a adolescente ela tem condição de entender o que está acontecendo. Não, uma criança de 7 anos. Uma criança de 7 anos não tem condição de discernimento. Então você vai contar para a mãe. Mas se é uma menina de 15, de 16, de 17, você não vai contar para a mãe. Tá? É proibido fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Capítulo 10. Reforça a importância de documentação expedida pelo médico. É vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Não pode emitir documento falso, né? Não pode emitir documento mentiroso. É vedado ao médico atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto, ou no caso de necrópsia e verificação médico legal. Não pode contar mentira. Ligam na sua casa, doutor, morreu meu familiar, o senhor não pode quebrar um galho e atestar o óbito? Não pode, você não sabe do que ele morreu, você não conhecia o caso dele. Vou quebrar o seu galho, vou colocar aí que ele era hipertenso, teve um ataque cardíaco. Não pode. Você vai se complicar, você vai complicar a sua vida. Não faça isso. É vedado ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa evolução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número do CRM.
O prontuário estará sob a guarda do médico que assiste o paciente. Veja, o prontuário é do paciente. O médico simplesmente guarda o prontuário. O paciente pode ter acesso ao prontuário quando ele quiser. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário quando solicitado, bem como deixar de fornecer cópia quando solicitado, ou dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionares riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Já disse, o prontuário é do paciente. Ele vai olhar o prontuário quando ele quiser. Quando ele quiser, tá? É vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente para atender ordem judicial. Então, a polícia vai lá e fala assim, quero o prontuário do paciente. Não pode. Não pode. A não ser quando o paciente autoriza. Tá? Quando é por ordem judicial, o médico vai entregar esse prontuário para o perito médico. Então, o juiz vai nomear um perito médico e o médico vai entregar o prontuário para o perito médico, que é um outro médico. Então, é de médico para médico. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, em defesa do médico, vamos supor que o médico está sendo atacado. O médico está sendo processado pela autora, que é a dona do prontuário. O médico pode usar o prontuário a seu favor? Pode. Mas ele deve solicitar que seja observado o sigilo médico. Tá bom? Ensino e pesquisa médica. É proibido realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direto ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador. Veja, não pode o chefe o preceptor fazer pesquisa nos seus residentes. O preceptor fazer pesquisa nos seus internos. Porque tem uma relação de subordinação. Não pode. Tá? Não pode manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença. Veja, eu tenho 2 grupos e eu quero testar uma nova droga hipotensora. 2 grupos hipertensos. Num grupo eu uso a droga nova, no outro grupo eu trato com placebo. Eu posso tratar um grupo de hipertensos com placebo? Não posso. Porque eu sei que esse grupo de hipertensos que eu estou tratando com placebo, o que vai acontecer com esse grupo de hipertensos? Eles vão passar mal. Porque eu não estou tratando, estou usando placebo. Então como é que eu vou tratar esse grupo? Eu vou tratar com uma droga que eu sei que funciona. E eu vou comparar essa droga padrão com a droga que está sendo testada. Será que essa droga que está sendo testada é melhor do que essa droga padrão? Será que é igual ou será que é pior? Então, num estudo onde existe um remédio, uma droga, que é considerada padrão para a doença, eu vou comparar a droga nova com a droga padrão, e não a droga nova com placebo. Tá ok? É proibido praticar a medicina no exercício da docência sem o conhecimento e o consentimento do paciente ou do seu representante legal, sem zelar, óbvio, por sua dignidade e privacidade, ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado. Você tem que ter o consentimento do paciente para poder ensinar os seus alunos. Tá? E se porventura ele não quis deixar, ele não quis participar da aula, você não pode tratá-lo pior do que daquele paciente que tem aceitado. Ele tem que ser bem tratado como se ele tivesse aceitado. Princípios de conduta moral num cotidiano específico. É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação na sociedade. Então, só pode participar de programas médicos se for para educação. Se for para educação, por outras situações não pode, tá? É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Então, liga lá no programa
de manhã da Globo. Olha, estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça acontece todo dia quando eu como alimento X. O que o senhor acha que pode ser? Eu acho que a senhora pode ter uma cefaleia tensional. E a senhora podia tomar o remédio tal. Pode fazer diagnóstico e prescrição por telefone? Não pode. Não pode. É vedado ao médico consultar, diagnosticar ou prescrever por meio de comunicação de massa. Isso não existe. Tá? É vedado ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Tem que ter a sua inscrição no CRM. E como disposições gerais, os médicos que cometerem faltas graves previstas desse código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. Claro, se ele, por algum acaso, infringe algum desses códigos, algum desses artigos, melhor dizendo, do Código de Ética, ele vai ser, por um procedimento específico do CRM, ele vai ser julgado e vai responder a esse tipo de problema, a esse tipo de penalidade que eventualmente pode acontecer, está especificado nos procedimentos do CRM. Tá bom? Bom, os desafios que eu tinha mostrado para você, de acordo com o Código de Ética Médica, assinale a alternativa incorreta. Cabe ao médico comunicar ao CRM, com descrição e fundamento, fatos que caracterizem possível infringência do Código por parte de colegas. É atribuição do médico denunciar às autoridades qualquer forma de poluição ou deteriorização do meio ambiente prejudiciais à saúde e à vida. É direito do médico internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, com ou sem caráter filantrópico, mesmo que não faça parte do seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas da instituição. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário médico, ficha clínica ou similar. E é vedado ao médico recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua paciente. Pessoal, é vedado recusar a realização de atos médicos? Não, é permitido recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Portanto, a resposta é a alternativa E. Em relação à responsabilidade profissional do médico, assinale a alternativa correta. Quando um procedimento é feito em equipe, a responsabilidade é exclusiva do chefe da equipe. A responsabilidade é compartilhada, cada uma de acordo com aquilo que fez no procedimento. A solicitação ou consentimento do paciente para a realização de um ato médico isenta o profissional da responsabilidade sobre este mesmo ato. Não isenta. Na verdade, isso não é uma licença para ele fazer tudo o que ele eventualmente pode fazer. Se a categoria médica está em greve considerada legal, o médico pode deixar de atender em setor de urgência, ainda que esteja na escala de plantão. Nós já sabemos que se ele for o médico que está na escala de plantão na urgência e emergência, ele não pode deixar de atender, mesmo em estado de greve. O médico pode assumir a responsabilidade por ato que não praticou, desde que voluntariamente para salvaguardar outro médico. O médico pode assumir responsabilidade por ato que ele não praticou? Não pode. E o médico não pode abandonar o plantão enquanto não for substituído, mesmo que isso implique em seu não comparecimento a outro compromisso profissional. É a alternativa correta, é a alternativa que deve ser assinalada. De acordo com o Código de Ética Médica, são direitos e deveres do médico, exceto: o médico não pode, em qualquer circunstância ou sobre qualquer protesto, renunciar à sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção do seu trabalho. B. O médico deve exercer a profissão com ampla autonomia, não sendo obrigado, em qualquer circunstância, prestar serviços profissionais a quem ele não deseja.
em qualquer circunstância, inclusive urgência e emergência? Acho que não, né? O médico deve denunciar às autoridades de competência quaisquer formas de poluição ou deteriorização do meio ambiente, prejudiciais à saúde e à vida, e o médico deve aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício dos seus pacientes. Portanto, como ele pedia, todos são direitos e deveres, exceto a que não está correta e deveria ser assinalada, é a letra B de Brasil. Então, reforce o seu conhecimento, pratique, memorize os principais tópicos, revise a aula. É isso que eu tinha para falar para vocês e espero que vocês tenham aproveitado pela sua atenção, pelo seu carinho. Meu muito obrigado e um grande abraço.